Questão 3 é inferir o efeito de ironia em um texto. Bastante gente errou, né? Talvez porque o texto achou o texto longo, né? Não leu com atenção, né? Bastante erro aí. Ironia, né? Uma figura de linguagem que a gente já estudou. É você dizer uma coisa para a verdade, na verdade, falar outra. Nem sempre ela é muito simples de se encontrar em um texto, eu concordo, tá? Mas também efeito de ironia não é uma coisa que às vezes a pessoa confunde com ofensa, né? A ironia é aquele recurso que às vezes você chega em casa, seu quarto está todo bagunçado, né? E a sua mãe diz, nossa, que beleza que está o seu quarto, né? Aí você percebe que na verdade ela está sendo irônica. Isso é fácil, né? Como a gente vai achar o efeito de ironia em um texto tão grande, né? Bom, primeiro que você tem que pelo menos ler o texto mais de uma vez, tá certo? O texto, então, eu coloquei até uma gravurazinha aí, porque algumas pessoas podem não estar entendendo a situação. Aqui são dois homenzinhos carregando um defunto dentro de uma rede, né? Um hábito muito comum no Nordeste, principalmente em cidades do interior de lá também. O defunto inaugural, relato de um fantasma. Aí, pessoal, ele já está mostrando para a gente quem é o narrador, tá? Aníbal Machado, Rodrigo M.F. de Andrade. As reticências ali indicam, né? Você já sabe que foi tirado um trecho do texto. Deve ser pouco mais de meio-dia. Tomara que o nosso rumo seja no sentido contrário dessa sombra. Conquanto é uma palavra estranha, né? Conquanto significa assim, mesmo que, apesar de que, né? Para minha pele, seja indiferente sol ou chuva, prefiro a vertente de cá, né, o lado de cá, onde deve ter ficado o molde irregular das patas da alimária. Alimária é animal, né, montaria, está lá no final do texto o vocabulário, certo? Então ele já está dizendo para a gente aí o seguinte, né, para ele tanto faz como tanto fez o caminho que vai ser seguido, mas ele preferia que fosse aquele outro, né? Os homens param, depois se decidem. Será mesmo pela estrada nova, tal como eu queria. O dia clareou bonito, nunca o vira assim. Estou feliz. Circulo nele agora. Participo-lhe da atmosfera. Ele circula, né, no dia. Você pode imaginar realmente aquele tipo fantasma mesmo de filme, né? Participo-lhe da atmosfera, ele está ali em volta de tudo, né? Ele está conseguindo ver tudo ao redor dele ali. Vem subindo Josefina com a criança no colo. Eu queria dar-lhe bom dia, mas não posso. Se ela soubesse quem vai aqui, passou sem desconfiar. A gente deduz aí, então, que essa Josefina era uma conhecida do defunto, né? E como ele estava circulando no dia, como ele estava participando da atmosfera, o fato dele estar deitado, enrolado numa rede, não quer dizer que ele não estivesse vendo as coisas ao redor, tá certo? Na ponte provisória, um dos homens falseia o pé. O meu corpo rola. Vão pescá-lo mais adiante. Ele caiu da rede. Verdade? Tive receio que o deixassem seguir com as águas. Já começo a ser menos diferente ao destino da minha carcaça. Aqui a gente já começa a perceber que assim, né? Tem um texto antes dele, e se ele já está falando, já começo a ser menos indiferente ao destino da minha carcaça, quer dizer que agora ele está voltando a se preocupar com o corpo físico dele, né? O pessoal tropeçou, o corpo dele caiu na água, ele pensou, putz, né, vou ficar aqui agora e não vão mais querer mais saber de mim. Mas não foi isso que aconteceu. Ao longe, mancha de sangue na vegetação, uma bomba de gasolina. É um texto antigo, as bombas de gasolina tinham um padrão antigamente, todas pintadas na cor vermelha. Tá? Então essa é a mancha de sangue na vegetação. A primeira instalada nesses ermos de montanha. Ermos lugares distantes, né? Depois a estalagem, né? Primeiro instalaram o posto de gasolina, depois uma espécie, né, de uma hospedaria. O dono grita ao dar para os meus despojos, né? Quando o dono da estalagem da hospedaria vê ele passando, né, o corpo dele, fala: o que é lá em cima que estão mandando defuntos cá para baixo? Já é o segundo. Ele já está vendo passar ali, né, mais de uma vez. Os homens não respondem. Desanimaram, não sei porquê. Quererão largar-me ali mesmo, em alguma grota, tal como me encontrava. Se fosse antes, não me importaria. Mas já agora em mim nasce um capricho. Chegar primeiro, ganhar a corrida. Eles prosseguem, mais soturnos.
A que distância andaria o outro? Foi um tropeiro que informou mais adiante. Cruzei com ele a coisa de 2 léguas da igrejinha. Levantei o lenço. Imagine quem era. O Antão, caçador de parasitas. Catingando já, coitado. Então tem 2 defuntos aí na jogada, né? E reconhecendo a qualidade da mercadoria que ia na rede, ele falando de si mesmo, né? Se vós mercês querem chegar na dianteira, carece andar ligeiro. A festança vai ser de arromba. Só estão esperando o material. Parece que pagam bem. Comprar defunto para cemitério foi coisa que nunca vi, concluiu o tropeiro, soltando uma gargalhada. E depois de relancear o meu corpo embrulhado no lençol, olha, o pé dele está aparecendo. Então, olha só, ele está narrando para a gente as pessoas agindo em redor dele, né? Esse tropeiro dizendo que já viu um outro defunto, só que aquele já está bem fedido, já está bem, né, judiado, coitado, e já está dando aí uma sugestão para eles andarem logo. A interessante é que vocês notarem que parece que esses homens encontraram ele em algum lugar, né? Tal como encontraram. Não fica muito claro aqui para o texto, mas não atrapalha não, quer ver? Agora sim, compreendo por quê e sei para onde estão me carregando. Fizeram um cemitério em algum lugar, mas faltou defunto para inaugurá-lo. Daí o pedido às redondezas. Que cemitério será? O dia vinha escurecendo. Os homens tinham agora pela frente uma planície animada de sapos e pirilampos. Pirilampos é aquele bichinho lá, o vagalume, tá? Engulam a cachaça, disse eu, já impaciente, e toquem depressa. Minha voz não ressoa, mas produz efeito. Tanto assim que os homens empunham logo o pau da rede e me erguem aos ombros. E eu vou seguindo, o rosto voltado para a primeira estrela, olhando para o céu, né? Um era careca, o outro tinha bigode, não era eu, tá? Nenhum dos dois. Atravessaram o pântano. Se não conhecessem tão bem o caminho, ficaríamos os 3 atolados na lama. Quase não se falavam. Espanta a varejeira da testa, gritei para o careca. Isso é, quis gritar. O homem sacudiu a cabeça. Por menos de 400 pratas nós voltamos com ele, disse o de bigode. Até 300. A gente fecha o negócio, responde o careca. Você vê que ele nem está cheirando. Era a minha vantagem sobre o concorrente. Pelo que percebi da conversa deles, pela marcha batida em que vínhamos, o outro devia ser alcançado na curva do bananal antes do sol raiar. A esse pensamento, trocaram-me de ombro e apressaram a marcha. Tem aí, então, o pequeno vocabulário, né? E vamos ver, então, o que está sendo pedido, né? Questão 3. Percebe-se o efeito de ironia no conto quando? Olha só a questão, pessoal. Percebe-se o efeito de ironia quando? Ele vai dar para a gente 4 situações e quais dessas situações possuem a ironia. Ou seja, qual dessas situações a gente percebe que uma coisa, na verdade, está significando outra, né? Quando que a gente percebe o efeito de ironia? Quando um fantasma pensa que pode falar com seus carregadores? Não, isso é uma informação que existe no texto, né? Isso está claro no texto. Mas isso não produz efeito de ironia, né? Talvez um pouco de humor, talvez no sentido de um humor bem leve, né? Ele acha que está sendo ouvido, ele acha que os carregadores atendem o que ele pede, mas não chega a ser ironia. A alternativa B está dizendo que a gente percebe a ironia quando uma grande festa é realizada para inaugurar um novo cemitério. Não, também a gente não tem ironia aqui, tá certo? A gente só vai ter ironia mesmo no momento em que a gente tiver uma informação que cria um contraste para a gente. Contraste entre uma coisa que é dita do que ela realmente representa, tá bom? A gente percebe o efeito de ironia quando uma mulher sequer desconfia quem seria o tal defunto. Na verdade, essa mulher é citada, né? Mas o fato dela não desconfiar que é um conhecido dela que morreu não cria efeito de ironia, sobrando para a gente somente a letra D, né? A ironia existe quando um homem passa a valer mais morto do que vivo, tá certo? Só que isso não está muito explícito no texto, não é como aquele exemplo que eu dei de você chegar no quarto e a sua mãe reclamar, né? Mas a ironia está exatamente na ideia de que uma pessoa, em vida ele era uma pessoa, dá a entender, pobre, né? Que não valia nada, né? E depois de morto eles estão negociando aí o valor do defunto.
Então a alternativa correta é a alternativa D e a gente vai para a justificativa. Primeira coisa que define que essa é a resposta certa. A gente está aí com o sentimento do personagem, né? A gente começa a perceber que ele mesmo já começa a se valorizar mais, né? Depois que morreu, né? E então ela é mais importante viva do que antes, né? Morta do que antes, desculpa. Então isso está bem claro nesse trecho aí que eu destaquei para vocês, né? Mas já agora nasce em mim um capricho: chegar primeiro e ganhar a corrida. Outra fala que deixa bem claro a alternativa D é o interesse financeiro dos carregadores, né? O morto ele é uma mercadoria valiosa porque ele não está cheirando mal como o outro, né? E ele vai inaugurar um cemitério, né? Então o trecho que deixa bem claro isso é a negociação deles, né? Por menos de 400 pratas nós voltamos com ele. Então a ironia existe nesse sentido, né? De uma pessoa, no caso desse texto, ela valer mais morta do que viva, tá? É uma ironia, porque deveria ser o contrário, certo?